Irmãos, esse verso que nós lemos, João capítulo 3, o verso 16, é certamente o verso mais conhecido do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, né? Talvez ele só perca para o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1, né? Mas esse verso, ele é verso de caneca, né? Verso de caneca de cristão, ou verso de para-choque. E é compreensível que esse verso seja tão conhecido porque ele concatena a nossa fé. Se você pegar um verso da Bíblia, se você quiser pegar um verso da Bíblia que explique exatamente aquilo em que nós cremos, pegue João capítulo 3 e o verso 16 e você entenderá a fé cristã como um todo. Lutero, quando falava sobre esse verso, ele dizia que esse verso era um mini evangelho. E o contexto é uma conversa do Senhor Jesus com um fariseu chamado Nicodemos, em que ele diz a Nicodemos que um homem, um ser humano, para que possa ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo, porque ele nasceu morto. Ele nasceu morto em seus delitos e pecados, e se o Espírito Santo não fizer com que esta pessoa nasça de novo, essa pessoa não pode ver o reino de Deus, essa pessoa não pode entrar no reino de Deus. E quando Nicodemos tenta encaixar aquela explicação de Jesus na lógica, na teologia dele, no conhecimento acadêmico dele, na intelectualidade dele, Jesus ele deixa muito claro que isso não era possível. Ele deixa muito claro que isso não era possível quando ele diz: Nicodemos, eu estou te dando aqui alguns exemplos simples. Estou falando, estou usando o exemplo do nascimento, se alguém não nascer de novo, né? Não pode ver o reino de Deus. Eu estou usando um exemplo simples, quando eu digo que o vento ele sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E se você não entende isso, Nicodemos, você quer que eu aprofunde mais o quê? Se te falando de coisas terrenas você não entende o que eu estou dizendo, imagina se eu começar a falar de coisas celestiais. Mas o que realmente importa, Nicodemos, é o seguinte: lembra quando Moisés estava com o povo no deserto e por causa da reclamação do povo, Deus mandou serpentes para ferirem o povo? Lembra, Nicodemos, qual foi o antídoto naquela época? O que foi que livrou o povo daquelas serpentes? Foi quando Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente, colocasse essa serpente numa estaca, né, uma serpente bronze, colocasse ela numa estaca e todo aquele que olhasse para essa serpente seria curado. E a semelhança daquilo que Moisés fez, também é necessário que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado para que todo aquele que nele crê seja curado do veneno ou tenha vida eterna. Foi esse o texto que nós pregamos na semana passada. E esta é a ponte que nos leva a João 3,16. É o entendimento de que não adianta você tentar entender Deus em categorias terrenas, porque ele não será plenamente compreendido, e que no final das contas isso meio que não importa. O seu academicismo, a sua intelectualidade, a sua inteligência pode ser grande como for. Se você não for nascido de novo, você não vê o reino de Deus. E você não entra no reino de Deus. E para que você veja o reino de Deus, para que você entre no reino de Deus, para que você nasça de novo e isso seja possível para você, o Filho do Homem tem que ser levantado. Assim como a serpente foi levantada no deserto. Isso não é possível de acontecer se o Filho do Homem não for levantado. E aí nós chegamos em João 3,16, que é o versículo que nós vamos destrinchar hoje. E uma coisa muito legal, e que nos ensina muito sobre Deus, é a primeira palavra desse verso. E a primeira palavra desse verso é porquê. A gente aprende sobre os 4 porquês na escola, né? A gente tem porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento circunflexo, porque junto sem acento circunflexo. Em geral, dentre todas as regras, a que a gente lembra, né, que é mais fácil, é de que o porquê junto é de resposta e a de porquê separado é o de pergunta, não é? Aqui nós temos um porquê junto, né, um porquê de resposta, é um porquê de explicação, é um porquê que vai te dar o motivo de tudo aquilo que foi falado antes. Porque todas as vezes que você usa a palavra porquê, você não está começando um assunto naquele momento, certo? Imagina eu chego para o Marcos e falo: bom dia, Marcos, por que tal. Não, peraí. Por que o quê? Do que você estava falando antes? Nenhuma fala começa com porquê. E se a fala começa com porquê, é porque tem todo um papo que já vinha vindo antes e agora a gente vai dar um motivo para aquilo. Correto? E é por isso que João 3,16 não pode ser descolado do seu contexto. Tudo aquilo que foi falado antes é importante para que João 3,16 faça sentido.
E por que esse porquê junto na nossa língua sendo uma palavra que a gente usa para dar respostas e explicações, não é? Todo mundo concorda com isso? Isso já mostra uma coisa para nós. Isso já mostra que tudo aquilo que foi falado antes tem um motivo. Ele vem, Jesus conversando com Nicodemos, ele fala uma série de coisas, ele dá uma série de verdades, e agora em João 3,16 ele vai falar o motivo de tudo aquilo. O que já é um soco na boca do estômago da nossa filosofia terrena que diz que as coisas são mero acaso. Quando Deus ele faz as coisas, sempre que Deus faz alguma coisa, existe um porquê por trás. Existe um motivo por trás. As coisas não são fruto do acaso, nós não somos consequência de uma série de acontecimentos aleatórios ao longo da história. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que Deus faz, tem um porquê. Então quando nós chamamos as pessoas para crerem, o porquê daquilo é justamente o cenário que João 3 nos fala. O cenário que nos mostra que as pessoas estão espiritualmente mortas. E assim como no deserto uma serpente foi levantada para que o povo fosse curado, foi absolutamente necessário, como diz Jesus, que ele fosse erguido na cruz. E o verso 16 de João nos fala que existe um motivo para isso. É necessário, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Mas isso não é um ponto final. É necessário porque, por causa de alguma coisa, tem um motivo para isso ter sido necessário. Há uma razão para tudo isso ter acontecido. O Filho do Homem teve que ir para a cruz por algum motivo. E esse motivo ele é destrinchado no verso 16. Não foi porque o ser humano merecia aquilo. Não foi porque o diabo precisava de uma fiança, né? Como durante muito tempo na história da igreja se creu, né? Que Jesus foi pagar uma fiança para o diabo, né? Jesus ele derramou... Vocês já ouviram essa história? Que Jesus foi pagar a fiança. Isso não tem isso escrito em lugar nenhum da Bíblia. E a segunda palavra que aparece nesse verso é qual? Deus. Por que Deus? E aqui nós vemos o responsável por tudo aquilo que acontece. Todas as vezes que nós falamos do Evangelho, nós temos que dizer que tudo que ocorreu na cruz do Calvário e tudo que acontece para que Deus salve uma pessoa foi porque Deus fez alguma coisa. Se nós dissermos que Jesus foi para a cruz porque o pecado alguma coisa, ou se nós dissermos que Jesus foi para a cruz porque o diabo alguma coisa, ou se nós dissermos que Jesus foi para a cruz porque o ser humano alguma coisa, ou se nós dissermos que Jesus foi para a cruz porque o mundo alguma coisa, ou se nós dissermos que Jesus foi para a cruz porque o Império Romano alguma coisa, ou se nós estivermos dizendo que Jesus foi para a cruz porque Judas alguma coisa, nós estaremos desvirtuando o Evangelho. Nós estaremos tirando o real sentido do Evangelho. Jesus ter ido para a cruz é um ato que surgiu no coração de Deus. Antes de Pilatos decidir crucificar Jesus, aquilo já havia sido decidido no coração de Deus. Antes que os judeus sugerissem o tipo de punição que Jesus teria, aquilo já havia surgido no coração de Deus. Antes que a crucificação fosse inventada como evento histórico, antes que o Império Romano inventasse essa atrocidade que é a crucificação, Isaías já havia profetizado a maneira como Jesus morreria 700 anos antes. Todas as vezes, irmãos, que vocês lerem algo a respeito do Evangelho na Bíblia, todas as vezes que vocês lerem que o homem fez algo errado, e aí a solução surgiu, vocês verão ali no meio o nome de Deus. É como em outro lugar da Escritura, que vocês sabem que é um trecho da Escritura que me é muito caro e que eu gosto muito. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, o texto diz que em outro tempo nós andávamos em desobediência, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles nós também andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo o que a nossa carne queria, fazendo o que os nossos pensamentos queriam. E nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais também são. E aí você lê um relato como esse e parece totalmente sem solução. E realmente é sem solução, só que o verso seguinte começa com a solução, e a solução é: mas Deus. É o que diz o verso seguinte: vocês estavam mortos, vocês estavam acabados, vocês estavam destruídos, eram filhos da ira, tudo condenado, e vocês nem queriam uma solução porque vocês estavam seguindo os desejos da sua própria carne. Vocês estavam muito bem onde vocês estavam, no pecado de vocês, indo para a condenação. E qual é a solução? A solução é: mas Deus fez alguma coisa. Deus fez alguma coisa. Então há um motivo
para ter sido necessário que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem tenha sido levantado no madeiro. E este motivo surgiu no coração de Deus. E o que foi que ele fez? Qual é a terceira palavra deste verso? Porque Deus amou. É muito lindo, né, pensar que Deus amou, não é? Sabe como fica mais lindo ainda pensar que Deus amou? É se nós fizermos uma desconstrução da nossa ideia de amor, que é uma ideia de amor que não tem relação com a ideia de amor da Bíblia, que é uma ideia greco-romana de amor, uma ideia que olha o amor como aquele impulso, sentimento, aquele que é mais forte do que você não resiste. E porque você não resiste, você age em prol daquele amor. Essa ideia é greco-romana, e é por isso que no nosso tempo nós tratamos amor como algo que a gente não controla. Nós tratamos amor como algo que, meu Deus, eu vi, eu amei, e agora? É um traficante, mas eu amo. O que eu posso fazer em relação àquilo? É mais forte do que eu não consigo controlar. Essa é a ideia de amor da nossa sociedade, não é? Ora, e se a ideia de amor, se amor segundo a Bíblia fosse isso, vocês concordam que o casamento de ninguém estaria a salvo? Porque é só você fazer uma viagem para longe do seu cônjuge, sentado lá de alguém no ônibus, e pum, bater o sentimento pela pessoa que está do seu lado. E agora, eu amo. O que eu posso fazer? O adultério se torna justificável, não é? Porque é mais forte do que eu não controlo esse amor. E se amor for isso mesmo, a gente está assumindo que Deus amou no sentido de que teve um sentimento mais forte do que ele, que levou ele a fazer alguma coisa. E existe alguma coisa mais forte do que Deus? Essa ideia de amor nossa se aplica a Deus, ele ter tido um sentimento que ele não resistiu. E foi irresistível para ele, então ele teve que fazer alguma coisa? Faz algum sentido aplicar isso a Deus? Pode haver um sentimento de Deus que seja mais forte do que o próprio Deus? Amor na Bíblia é totalmente diferente daquilo que nós chamamos de amor nos nossos dias. Amor na Bíblia é definido como uma decisão. Amor na Bíblia é definido como atitude. Amor na Bíblia, ele calibra a maneira como você se comporta. Mas é uma coisa que é totalmente controlada por você. Olha só, se a gente tratar amor como, amor é algo espontâneo que eu não consigo controlar. De acordo com o Netflix, é mesmo. De acordo com a Bíblia, amor é uma decisão. É a disposição de, mesmo diante da ira, você não demonizar o outro. É uma decisão de, mesmo diante da raiva, você não agir com ódio em relação ao outro. É a decisão de usar todo o seu ser e de todos os seus recursos para abençoar, para fazer o bem, para edificar o outro, independentemente de gostar ou não, independentemente de sentir uma coceirinha no coração ou não. Porque se nós provemos para a nossa família a quem nós amamos e fazemos o bem para os nossos amigos que nós amamos, a gente não merece nenhum troféu por isso. Eu faço tudo que eu posso pela minha família porque eu a amo, pelos meus amigos também. Aí Jesus vai olhar para você e falar, parabéns, você quer um tazo? Você quer um prêmio? Porque você faz o bem para as pessoas que você ama? Até os pagãos fazem isso, disse Jesus. Eu quero ver para o inimigo. Eu quero ver você amar você decidir agir de maneira boa diante do teu inimigo. Amor diante de Deus não é uma atitude gerada por um sentimento. É uma disposição gerada por uma santa decisão. Isso é amor diante de Deus. É uma decisão. Ele decidiu nos amar. Ele tomou uma decisão de nos amar. E esta disposição é da natureza dele. Ele não é submisso ao amor dele, ele é o próprio amor. E é por isso, por causa dessa definição, que a lei de Deus, que tem como impulso lá no livro de Levítico, sejam santos como eu sou santo, quando Jesus vai explicar aquilo, ele concatena a lei em 2 grandes mandamentos: ame e ame. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Se amor fosse um sentimento incontrolável, a gente não podia usar ele como ordem. Mas como amor na Bíblia é uma decisão, Deus pode chegar para você e falar, ame. Mas eu não amo. Ame. Porque quando você diz eu não amo, o que você está dizendo é eu não sinto uma coceirinha no meu coração por essa pessoa. E eu não consigo fazer essa coceirinha surgir. Mas amor não é isso. Amor é uma decisão de agir de maneira boa diante do outro, independentemente da coceirinha que você sente no coração. E a primeira epístola de João, no capítulo 4, os versos 7 e 8, diz que
Nós temos que nos amar. Ela diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Ele só pode nos dar essa ordem, porque amor é uma decisão. Se fosse um sentimento não daria para controlar, mas é uma decisão e é fazível. Dá para fazer, né? Por que dá para fazer? Dá para fazer porque Ele nos deu esse exemplo. Ele decidiu amar. E todo amor, ele precisa de um objeto, né? Se você fala que você ama, você precisa estar amando alguma coisa, correto? E o que foi que ele amou? O que o texto segue dizendo? Porque Deus amou o quê? Ele amou o mundo. E isso é impressionante quando a gente começa a pensar que nós temos dificuldades até de pensar em pessoas que nós não gostamos e que nós temos ojeriza, às vezes, até de falar sobre elas quando nós não gostamos delas, porque elas fizeram alguma coisa contra a gente não gosta, portanto não quero olhar nem na cara, não é? E Deus, ele teve um grande sistema que se virou contra ele, e se ele não quisesse nunca mais olhar para a cara desse sistema, ele teria todo o direito. O mundo se voltou contra Deus, odiou a Deus, atacou a santidade de Deus, e mesmo assim ele decidiu amar este mundo. Isso é amor. Isso é amor, e esse é o tipo de amor que ele intenta que nós tenhamos pelo nosso próximo, porque ele teve pelo mundo. E quando nós dizemos mundo, a palavra mundo é usada de várias maneiras na Bíblia, né? Às vezes está falando mundo como todas as pessoas, às vezes é mundo, o sistema corrupto do mundo, às vezes é mundo, a natureza. Mas é o que tudo indica, e muitos teólogos concordam, quando a gente harmoniza todo o Novo Testamento, parece que o que Deus está falando aqui não é de necessariamente, claro, não é do sistema corrupto do mundo, porque Deus odeia o sistema corrupto do mundo. Também ele não pode estar falando necessariamente sobre indivíduos particulares, porque ele está falando de uma forma genérica. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou toda a sua criação. Ele decidiu agir com benevolência diante de toda a sua criação. E às vezes a gente acha que o pecado é uma coisa que afetou somente o ser humano. Às vezes a gente acha que o pecado é uma coisa que tem impacto na vida do ser humano, mas é um conceito totalmente desconhecido pela árvore, por exemplo. O que o pecado humano tem a ver com a árvore? O que o pecado humano tem a ver com a árvore? E com os sapinhos? E com o rio? E com o ar que nós respiramos? É que o homem, o ser humano, foi colocado por Deus como um representante de toda essa criação. E no momento que o homem criou, o que caiu não foi só o homem, mas o que caiu foi todo o planeta. Toda a criação foi corrompida, destruída. E se existem as coisas ruins que nós vemos na natureza hoje em dia, não foi porque Deus criou ruim, porque o homem que representa a natureza pecou e com ele caiu toda a criação. E é por isso que Paulo, em Romanos 8, 19 a 21, ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza, ela geme, ela não vê a hora que todos os filhos de Deus sejam revelados, porque aí ela estará restaurada, porque ela terá sido curada. E Deus decidiu amar a sua criação toda contaminada pelo pecado, toda poluída. Deus amou o mundo. Ele não está falando aqui só sobre o ser humano, ou só sobre a pedra, ou só sobre a árvore. Ele está falando sobre toda a sua criação. Ele decidiu amar toda a sua criação. Então há um motivo para ter sido necessário que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem tenha tido que ser levantado no madeiro. E este motivo surgiu no coração de Deus. E o motivo é que o Deus Criador decidiu amar a sua criação. Ele decidiu amar a sua criação mesmo diante da ira gerada pelo pecado dos seus representantes, o ser humano. E este amor não foi qualquer amor. Como é que o texto segue? Porque Deus amou o mundo como? De tal maneira. Não bastava para João simplesmente dizer que ele amou. Ele tinha que intensificar, porque esse amor ele foi tão profundo. Ele amou tanto. Ele decidiu amar, não foi? E ora, ele é a própria definição de amor. Deus é a própria definição de amor. E ele é infinito, ele é cósmico. Se ele, que é a própria definição de amor, decidiu amar, ele amou de maneira cósmica. Ele amou de maneira profunda, de maneira infinita, ilimitada. E não é o nosso amor que é limitado não é um amor limitado pela circunstância. Não é um amor que surgiu porque ele teve alguma motivação que falou, olha, legal, eu tenho este motivo para amar essa... Nenhum.
Ele amou de maneira intensa, que não é limitada pela circunstância, que não é um amor que vai estar aqui hoje e não estará amanhã, que, assim, eu nunca tive isso, né, mas é muito engraçado como conversando com amigos pastores, todos eles dizem que em algum momento eles têm que aconselhar um casal que diz que quer se divorciar porque o amor acabou. Fala, então você não sabe o que é amor segundo a Bíblia, porque amor segundo a Bíblia não funciona assim. Acabou a coceirinha no coração, tchau. Não é assim que funciona, certo? O amor de Deus não é assim, um amor que está aqui hoje não estará mais aqui amanhã. Não é um amor que é limitado pelo mau caratismo do outro, né? Que eu amo o outro até que ele seja mau caráter comigo, aí eu não vou amar mais. Não é assim, o amor de Deus não é assim. E justamente por ser um amor assim, que não é limitado, ele amou de tal maneira, ele amou de maneira profunda, ele amou de maneira, tomando cuidado com essa palavra, mas de maneira incondicional, do ponto de vista de que não havia uma condição para que ele tivesse amado. Que o que foi que ele fez? Exatamente. O texto diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu alguma coisa. Primeiro, saindo do mérito do que foi que ele fez, já é surpreendente nós pensarmos que o amor que ele sentiu fez com que ele fizesse alguma coisa. Ele amou de maneira tão cósmica que ele fez algo. E é claro que ele fez, porque é só na nossa pecaminosidade que eu te amo fica nas palavras, não é? Que as palavras eu te amo não significam absolutamente nada. Inclusive, eu não sei se vocês já repararam, se vocês gostam de assistir séries na Netflix, vocês já devem ter reparado que nos Estados Unidos as palavras eu te amo tem muito mais peso lá fora do que tem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil você fala eu te amo pro cachorro no dia que ele chegou à sua casa, né? Essas palavras não significam nada. Significam um pouco mais no estrangeiro, né? Eu te amo é quase um pedido de casamento, né? Mas mesmo assim também não passa muito disso. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não fica só no eu te amo. Amor, nessa nossa geração, uma criança de 14 anos fala para outra de 13, né? Num proto-namoro ali. Mas não, se Deus diz que a nossa fé sem obras, ela é morta, o que dizer do eu te amo de Deus? Como poderia o eu te amo de Deus não levá-lo a fazer alguma coisa? Se até para nós a fé sem obras é morta, como pode algo que Deus, um impulso de Deus não gerar uma atitude dele? Como algo não viria de Deus decorrente desse amor? E veio. O amor dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele fez alguma coisa. E o que foi que ele fez? Ele entregou algo, ele deu algo. Veja, ele não pediu algo, ele não exigiu coisa nenhuma, ele não cobrou coisa nenhuma, ele não intimou ninguém a nada. Porque hoje em dia a gente vê com o pretexto do amor esse tipo de coisa acontecendo entre as pessoas também, não é? Às vezes relacionamentos eles entram em crise, e aí quando as pessoas estão combinando de voltar a estarem juntos, eles falam, eu te amo, mas eu perdi completamente a confiança em você, eu te amo, eu quero voltar, mas você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Então a pessoa, por amar, ela pede alguma coisa para poder ela manter a coceirinha ardente no coração e ter motivos o suficiente para voltar com aquela pessoa, né? Estou usando o exemplo de namoro e casamento porque é onde a gente usa a palavra amor, né, na nossa cultura. Mas olha só, Deus amou e o que ele fez não foi pedir, nem exigir nada, nem demandar nada de ninguém. Ele amou e por ter amado, ele entregou alguma coisa. Ele deu alguma coisa. E como tudo que ele faz, ele entrega de bom grado. Então há um motivo para ter sido necessário que assim como Deus levantou, como Moisés levantou, a serpente no deserto, o Filho do Homem tenha tido que ser levantado no madeiro. E este motivo surgiu no coração de Deus. O motivo é que o Deus Criador decidiu amar a sua criação, mesmo diante da ira gerada pelo pecado dos seus representantes, os seres humanos. E ele amou tanto, 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 que nessa decisão de amar, ele entregou alguma coisa. E o que foi que ele entregou? Ele entregou o seu Filho unigênito. Então, na sua decisão de amar a sua criação, ele entrega o seu Filho unigênito, o seu único filho, que não é filho dele como nós somos filhos dele. Nós somos adotados, certo? Jesus é o único filho que emana diretamente de Deus. Ao passo que Adão é gerado do pó da terra e nós somos gerados a partir da descendência de Adão, Jesus é eternamente gerado de Deus, eternamente gerado do Pai, é um com o Pai e é Deus juntamente com o Pai. E o que foi que ele fez por ter decidido nos amar? Entregou aquele que emana diretamente dele. E eu não pude deixar de me lembrar enquanto eu preparava esse sermão
da oferta da viuvinha. Vocês lembram disso? Por que Jesus admirou a atitude da viuvinha, né? Vejam, a história da viuvinha pobre, que deu tudo que tinha, não é um incentivo para nós pedirmos para as pessoas darem tudo que tem, né? Porque em seguida da oferta da viuvinha, Jesus ele olha para o sistema de Jerusalém e diz que aquele sistema ia cair. Porque ele nunca criou nenhum sistema religioso que fizesse com que as pessoas dessem tudo que tem para passar fome. Porque aquela viuvinha foi para casa e foi comer o quê? Né? Se ela deu tudo que tinha. E em seguida do texto ele diz, esse sistema vai cair. Mas por outro lado, ele admira a inclinação do coração daquela viuvinha pobre. E ele diz que em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Porque os outros deram do que sobrou. Veja, Deus ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele poderia ter nos entregado coisas absurdamente impressionantes sem precisar tocar em si mesmo. Porque ele tem as coisas de sobra, ele tem tudo, ele é dono de tudo, né? Eu gosto muito do Salmo 50 quando ele diz assim: o que vocês querem me dar de comer? Falando para o povo de Israel. Eu não sinto fome, e se eu sentisse fome eu certamente não pediria para vocês. Esse é o Salmo 50, divertidíssimo. Ele não precisa de nada, ele é dono de tudo. Mas ele não deu sobras. Ele entregou o seu único filho. Ele entregou aquilo que de mais valioso poderia ter sido entregue. O amor que ele decidiu ter o moveu de maneira cósmica. E ele entregou o que de mais precioso já andou no meio de nós. Não foi qualquer coisa, foi o ser humano perfeito. Foi o verbo que estava com Deus e era Deus desde o princípio. Vejam, irmãos, o amor de Deus jamais anularia o senso de justiça dele. É um erro pensar que o perdão de Deus, a maneira como ele nos perdoa porque ele deixou o nosso pecado para lá. Eu sempre digo isso. Deus não nos perdoa porque ele deixou o nosso pecado para lá. Quem faz isso é juiz ladrão. Deus não é juiz ladrão, né? Quando é o nosso senso de justiça, quando a gente olha a justiça não funcionando, a gente se sente ofendido, se sente palhaço. Que dirá se Deus deixasse o pecado para lá? Ele não deixou. Mas o amor dele o levou a castigar o crime que merecia castigo no seu Filho unigênito. E é por isso a morte de Jesus ela tem um significado cósmico para a nossa fé. O fato de Jesus ter sido entregue. Ele foi entregue para que nós não fôssemos. Deve fazer já um tempo que eu vi uma entrevista do Pedro Cardoso. Pedro Cardoso é o ator, é o Agostinho Carrara, da Grande Família. É um homem inteligentíssimo, mas é um ateu declarado. E eu já vi muitas vezes ele em entrevistas dizendo: eu queria que um cristão me explicasse por que Jesus teve que morrer. E de todas as explicações que vêm dos cristãos, ele não aceita nenhuma. E ele não aceita nenhuma justamente porque a visão de mundo dele não comporta o nosso conceito de pecado. Ele não aceita o que nós definimos como pecado, e portanto ele não vê motivo para castigo daquilo. Mas para nós que enxergamos como o pecado é uma coisa danosa e que fere a santidade de Deus, ele jamais poderia ter ficado impune. Jamais poderia ter ficado impune. E está aí a resposta para o Pedro Cardoso. Jesus teve que morrer porque Deus amou a sua criação. Foi por isso que Jesus teve que morrer. É porque o amor dele é grande demais e ele voluntariamente entregou o seu filho, assim como Jesus diz em João 10:18: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, mas eu também tenho autoridade para reavê-la, por sinal. Este mandato recebi de meu Pai, disse Jesus. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E em toda essa atitude de Deus, quem é afetado por tudo isso? Como é que o texto continua? O texto continua dizendo: para que todo aquele que nele crê. E é aqui que nós vemos... Aqui é onde nós vemos que o amor dele pela criação caída nos afeta, nós, raça humana, de uma maneira toda especial. Aqui ele introduz a maneira como ele nos dá acesso àquilo que ele fez. E ele nos dá acesso àquilo que ele fez por meio da fé, por meio do crer nele, que é a única ferramenta de acesso à salvação de Deus. Nenhuma outra, nenhuma coisa boa que você faça, nenhuma caridade que você faça, nada, zero. A única maneira de
para usar uma expressão neopentecostal aqui, tomar posse daquilo que Jesus fez por nós. E a única ferramenta que Ele mesmo nos dá para isso é a fé. Fé que não emana espontaneamente no nosso coração, até isso é Ele que dá. Como Efésios 2 diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E essa fé não vem de vocês, é um dom de Deus. Então há um motivo para ter sido necessário que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem tenha tido que ser levantado no madeiro. Este motivo surgiu no coração de Deus. E o motivo é que o Deus Criador decidiu amar a sua criação, mesmo diante da ira gerada pelo pecado dos seus representantes, os seres humanos. E nesta decisão de amar, Ele entregou aquilo que de mais precioso Ele poderia ter entregue, o seu Filho. E Ele o entregou em benefício de todos aqueles que creem no seu nome. Conforme diz João no capítulo 1, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade dos homens, nem da vontade... Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas nasceram diretamente de Deus. Tudo isso que Deus fez traz benefício para todo aquele que nele crê. E que benefício é esse? O que acontece com todo aquele que nele crê? Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E a gente tem falado sobre isso ao longo de João 3, qual é o estado natural do ser humano? É o estado de morte. E no momento que ele se desveste do seu corpo de carne, ele pisa na morte eterna, porque a única coisa que está viva no pecador é esse corpo dele, físico aqui. No momento que ele sai desse corpo, acabou. O estado natural do ser humano é aquilo que Jesus vem conversando com Nicodemos, o estado de morte. E por causa deste estado de morte, é que é necessário que tudo isso aconteça. O motivo para que tudo isso acontecesse surge no coração de Deus. E os afetados são todos aqueles que nele creem. E o que isso causa em todo aquele que nele crê é que eles saem do estado de morte. Eles saem do estado de morte. Irmãos, a ira de Deus contra o pecado, ela de maneira nenhuma torna ele mau. A ira de Deus contra o pecado e o fato de que o ser humano ele entra na morte no momento que ele peca, e todos nós nascemos em pecado, portanto nascemos todos mortos, isso não vem de um caráter ruim de Deus, porque Deus ele é muito exigente, de maneira nenhuma. Quando a Bíblia fala sobre o impulso de Deus em castigar o pecado, ela fala disso tratando Deus como um Deus bom. O profeta Naum diz que, no capítulo 1, ele diz que Deus ele é zeloso e vingador, o Senhor é vingador, cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor ele é tardio em irar-se, ou seja, ele se ira depois, mas ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e ele seca, ele faz com que todos os rios fiquem secos. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira, da sua raiva? E a sua cólera, a sua raiva, falando de Deus, a sua cólera, a sua raiva se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. E o versículo seguinte diz, o Senhor é bom. Tudo isso porque o Senhor é bom. A intolerância de Deus contra o mal é porque Ele é bom. A intolerância de Deus contra o pecado é porque Ele é bom. E por isso há quem diga que Deus é bom é a frase que mais deveria assustar o ser humano. Porque Deus é bom, você não é. E o que um Deus bom faz com alguém como nós? Faz com pessoas como nós? Ou o que Ele deveria ter feito? Nada é mais prova da bondade de Deus do que a intolerância dEle contra o mal. E a condenação eterna nada mais é do que uma ofensa contra o Deus eterno. Mas mesmo esta condenação eterna, ela é absorvida por uma salvação de proporções eternas. A morte eterna é consequência do pecado. Mas a salvação é consequência do infinito amor de Deus, que Ele decidiu sentir por nós. Portanto, não crer em Deus. Nossa, a pessoa vai para o inferno só porque ela não acredita? Não. Leia Romanos 2 de novo. Veja, aqueles que nunca ouviram falar serão condenados pela sua própria consciência daquilo que é errado. Não vai precisar nem de Bíblia. É só o fato da pessoa ter alguma noção de certo e errado e não fazer aquilo que a própria consciência dela mandava ela fazer. Não. Quem é condenado não é condenado só porque não acreditou em Jesus. Mas e o cara lá do sul da África que nunca chegou missionário lá? Não é justo.
Não é assim que funciona. As pessoas não são condenadas porque Deus criou uma religião, e aí dentro da religião certa, quem tá vai, quem não tá não vai. As pessoas são condenadas porque são más. E todos são maus. Todos. Quando nós levamos o evangelho, é para dar uma esperança de que essas pessoas más sejam salvas da consequência da sua própria maldade. Portanto, não crer não é o que Deus usa para castigar alguém. Mas assim, não crer não é aquilo que Deus usa para castigar alguém, mas crer é aquilo que Ele usa para salvar. Como o próprio texto de João 3, no versículo 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus, que já estava lá. Já estava lá. Crer é para você sair. É para você sair de lá. Então esse trecho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou não pereça, fala sobre livramento. Então nós estamos no estado de morte, Deus nos tira desse estado de morte. E o texto de Colossenses 2 fala que isso foi o pagamento de uma dívida, e está certo. Né? A gente tinha uma dívida gigantesca, a conta no vermelho, e Deus vai lá e quita essa dívida. Né? E o mesmo alívio que a gente sente quando a conta estava no vermelho e passa a não estar mais, né? Quando a gente cobre a conta no vermelho, a gente deveria sentir um alívio semelhante, mas de proporções cósmicas quando nós entendemos a nossa salvação. Mas uma coisa interessante é o seguinte, que Ele não só nos deu livramento, porque livrar, a pessoa está ali presa, eu vou lá, pago a fiança dela, tiro ela da cadeia, tchau e bênção. Não foi só isso que Ele fez. E se fosse isso já, meu Deus, já seria muito maravilhoso. O pregador Paul Washer, ele diz assim: se Deus tivesse nos mandado para o inferno por um tempinho e depois nos tirado de lá, isso seria graça diante do nosso pecado. Se Deus tivesse não nos mandado para o inferno, mas nos mandado para um lugar neutro, para algum ambiente neutro, em que a gente não é nem bom nem ruim, é já ali um limbo para a gente ficar para o resto da eternidade, isso seria graça diante do nosso pecado. Se Ele tivesse nos elevado à posição de anjos para servi-lo nas regiões celestes, somente como servos, isso seria inimaginável diante do nosso pecado. Mas Ele não faz isso, Ele nos chama de filhos. Ele nos adota e nos chama de filhos. Deus, Ele não fez só empatar o jogo. Ele não fez só empatar o jogo, pagar a dívida e deixar a gente no azul, mas no 0-0. Ele não fez só isso. Porque depois que Ele diz que é para que todo aquele que crê não pereça, esse é o livramento, Ele diz: mas tenha vida eterna. Ele não empatou o jogo, Ele nos deu muito mais do que aquilo que nós merecíamos. Ele não só pagou a dívida, Ele te colocou numa posição de filho dEle, de receber da parte dEle tanto amor quanto o próprio Jesus Cristo recebe. Tirar você do âmbito da morte e não colocar você no âmbito da inexistência. Porque Ele poderia ter te livrado da morte eterna e feito você deixar de existir. Nossa, isso seria graça diante da condenação eterna, né? Se Ele simplesmente morrer, não existe mais. Nossa, graça abundante. Não, mas Ele tira você do âmbito da morte e te dá vida eterna. Ele não te dá só livramento, Ele te dá uma dádiva. Ele não só impede que algo aconteça com você, Ele te dá algo a mais além daquilo. Irmãos, vocês já devem ter ouvido algumas vezes ao longo dos estudos da Bíblia que João ele é conhecido como o evangelista do amor, né? Que João ele fala muito de amor. Amor é um tema recorrente nos escritos de João, tanto aqui, quanto nas 3 epístolas de João no final da Bíblia, quanto no livro do Apocalipse. Isso é recorrente porque é o grande tema da nossa salvação, é o amor de Deus pelos seus filhos. E tanto é isso que isso também é o que Ele exige de nós. Quando a gente lê João 13:34, um pouco antes de Jesus ir para a cruz, e esse trecho é maravilhoso, quando começa João 13, ele diz que Jesus, Ele tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então Ele levou os seus discípulos para o cenáculo e disse para eles: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Sem olhar para a sujeira de vocês, sem olhar para a culpa de vocês, assim como eu amei vocês e absorvi em mim a carga da culpa de vocês, amem assim também uns aos outros. E como foi que Ele amou? O que é que Ele exige de nós? Ele intencionalmente perdoou e intencionalmente tomou atitudes para nos abençoar e intencionalmente tomou atitudes para nós deixarmos de ser seus inimigos.
Então aquele sentimento de justificar-se quando alguém te faz mal e de se sentir bem em se afastar de uma pessoa, de demonizar uma pessoa porque ela te fez algum mal. E você se sentir justificado porque, não, mas também eu odeio, mas também olha o que aquela pessoa fez. Aí não dá, né? Esse sentimento não sobrevive à fé cristã. Esse sentimento não sobrevive às ordenanças de Deus, porque Jesus, quando estava pendurado na cruz, ele olhou para as pessoas lá embaixo, ele não disse, malditos vocês, é por causa de vocês que eu estou aqui. O que ele disse foi, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. E irmãos, este é o Evangelho. O Evangelho, a boa notícia é a seguinte, está todo mundo morto e condenado, mas Deus salva pecadores. Este é o Evangelho. Vejam, diante da nossa religiosidade brasileira, às vezes as pessoas acham que eu tenho birra com a igreja, mas não é. O senso de mérito diante de Deus ele ainda é muito grande por parte das pessoas. Você vai ver as pessoas repetindo aquele refrãozinho de que nós somos salvos pela graça de Deus e tentando. Você vê as pessoas dizendo e tentando. Você vê as pessoas dizendo, e não, mas se eu fizer isso eu vou para o inferno. Você vê as pessoas dizendo e tentando acumular uma série de boas obras que vão colocar elas dentro do céu. Isso não existe. O que existe é o amor de Deus. O que existe é o fato de que Deus amou tanto, 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 tanto este mundo, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não permaneça morto, não pereça, não morra para sempre, mas viva para sempre com Ele. Este é o Evangelho. Se alguém te perguntar no que você crê, não começa explicando a sistematização dos 5 pontos do calvinismo. Começa com João 3,16. É nisso que eu creio. Eu creio que Deus amou tanto, 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 tanto a humanidade, que Ele deu o seu Filho, para que crendo nós tenhamos vida eterna.